1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 18. Deixa eu encontrar o texto aqui. Isso. Eu vou ler a partir do verso 16, porque é interessante que Paulo vem falando uma sequência de coisas. Olha só. Alegrem-se sempre. Está no verso 16. Olha o verso 17. Orem continuamente, ou seja, orem sempre. Verso 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha que interessante isso aqui que Paulo está falando. Paulo está falando sobre alegrar sempre no Senhor, sobre orar sempre, ou seja, orar continuamente, orar sem cessar, e também dar graças a Deus, ou seja, ser grato, ter gratidão diante de Deus, em todas as circunstâncias. E aí ele vem e conclui, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quando nós falamos de gratidão, muitas das vezes a gente tende a pensar no seguinte, a gente tem que agradecer por algo que a gente recebe, ou por quando alguém faz algum favor para nós. Muitas das vezes, quando a gente vai agradecer alguém, a gente fala obrigado, né? Essa é a palavra principal, e a gente não tem, muitas das vezes, noção do quão importante é essa simples palavra para uma pessoa. Ainda que a palavra obrigado pareça que esteja relacionado a alguma coisa que a pessoa foi obrigada a fazer, mas não é assim que as pessoas entendem. Obrigado é uma forma de você agradecer a pessoa por algo que ela fez por você, ou para você. Entende? E nós precisamos entender o poder dessa palavrinha, o poder desse gesto, para que nós possamos ser pessoas gratas diante de Deus. A palavra do Senhor vai nos mostrar, por exemplo, um texto que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, fala a respeito de 10 leprosos que chegam diante de Jesus, e esses homens chegam pedindo a ele o seguinte, olha, cura a gente, tem misericórdia de nós, olha a nossa situação. E o que Jesus faz então? Jesus fala com eles, olha, vai mostrar-se aos sacerdotes e cumprir aquilo que é o dever que vocês devem fazer diante dos sacerdotes. Eles vão, e no caminho, todos nós já conhecemos essa história, já sobre ela aqui em devocionais passados. No caminho, acontece de todos eles serem purificados da lepra. A lepra era uma doença mortal, era uma doença que, né, as pessoas tinham repulsa, todos queriam ficar longe, porque ela era muito contagiosa, e aqueles homens são curados. E a Bíblia vai falar para a gente que somente um deles, quando percebe que está curado, volta em direção a Jesus, e quando chega até Jesus, ele se prostra, ele agradece ao Senhor, ele louva a Deus por... Entende? Então, somente Jesus exalta isso. Não foram 10 curados, 10 receberam a cura da lepra, mas somente um, este samaritano, estrangeiro, voltou para agradecer. E Jesus exalta aquilo ali e fala com aquele homem, a tua fé te salvou, ou seja, trazendo para ele ali que ele recebeu muito mais do que simplesmente uma cura física. Mas você percebe que todos os 10 foram curados? Somente um voltou para agradecer. E se nós trouxermos isso para o nosso contexto hoje, nós vemos que várias pessoas são beneficiadas por coisas que são feitas por outras pessoas, mas raramente vai aparecer alguém disposto a reconhecer e agradecer isso. Porque muitas das vezes nós somos tendenciosos a sermos como aqueles outros 9 leprosos que receberam algo preciosíssimo, mas que não voltam para agradecer. E isso, no fim das contas, é muito prejudicial, pessoal, e prejudicial para nós mesmos. Por quê? Porque quando nós agradecemos alguém, quando nós somos gratos, isso demonstra que nós temos sensibilidade de reconhecer que aquilo que aquela pessoa, que alguém fez por nós, é importante. Note que eu estou trazendo essa palavra sobre gratidão, dar graças, no contexto humano. Eu agradecendo você, por exemplo, você agradecendo a mim, por exemplo, ou seja, está na esfera humana, aqui assim dizendo. Mas tem a esfera sobrenatural, a esfera espiritual, assim dizendo, que é aquela que nós devemos seguir e seguir sempre, que é a gratidão a Deus. Quando Paulo fala isso aqui, que sejam gratos em todo o tempo, né, em toda e qualquer circunstância, o contexto que ele está trazendo é de gratidão ao Senhor. Porque tem muitas pessoas que agem exatamente como aqueles leprosos. Elas recebem N coisas. Mas na mente delas, elas só têm que agradecer quando elas receberem a coisa X, que é exatamente aquilo que ela está querendo. Por exemplo, a pessoa ela está querendo, vamos supor, só um exemplo, ela está querendo comer caviar. E ela acha assim, quando eu comer caviar, eu vou glorificar a Deus, eu vou agradecer a Deus e tal. Mas ela nunca agradece ao Senhor pelo arroz e feijão que ela come todo dia.
No dia, talvez, que ela come uma picanha, ela agradece, mas esquece de agradecer pelo arroz e feijão e as coisinhas simples que ela come todo dia. Ou seja, acha que só deve agradecer quando algo extraordinário acontece, e não é isso que nós vemos Paulo falar aqui. Ele fala que nós devemos dar graças em toda e qualquer circunstância. Entende? Nós devemos dar graças em toda e qualquer circunstância. Por exemplo, se um dia eu fizer uma viagem legal e estiver curtindo com a minha família, com a minha esposa, seja lá com quem for, aí sim eu agradeço ao Senhor por ter me permitido aquele dia agradável com minha família. Mas e no dia a dia que Ele tem cuidado de mim? Na minha casa, na simplicidade do meu lar? E no dia a dia que Ele tem cuidado da minha família? E no dia a dia que Ele tem me dado saúde, que Ele tem me dado trabalho, que Ele tem me dado forças? Muitas das vezes eu acho que não preciso agradecer por isso. Será que está certa essa minha posição? É claro que não. Nós precisamos entender isso, porque é compreendendo a gratidão que o Senhor está querendo que tenhamos, que nós passaremos a entender as grandezas que Ele tem feito por nós. Muitas das vezes a gente é insensível, como eu falei. É aquela pessoa que, por exemplo, você pede um favor para ela, imaginou, ela te pede um favor, né? Vamos imaginar, vamos nos colocar no lugar de quem é injustiçado nessa história. A pessoa te pede um favor, a pessoa precisa de você, você vai lá e ajuda, você faz um esforço todo para poder auxiliá-la, e no momento em que talvez você entrega aquilo que ela está precisando, ela simplesmente pega e tchau. Não fala nada. Só o fato dela não ter falado nada, isso já te deixa assim, poxa vida, eu me esforcei tanto, eu fiz algo, eu muitas das vezes me sacrifiquei por fulano, nem um obrigado. Não, nem para agradecer o fulano serve. É muito ruim quando isso acontece. E muitas das vezes isso não é porque a pessoa é mal educada. Talvez isso é falta de sensibilidade. Nós precisamos ter isso, irmãos. Sabe? E eu falo isso aqui para vocês como alguém que preciso ter também. Eu levantei esse tema aqui hoje para que a gente comece a buscar isso. Outro dia a gente pode falar sobre essa sensibilidade em si, para ter percepção de auxílio às pessoas que estão às nossas voltas. Mas a gratidão é um bom começo para isso. A correria do dia a dia, muitas das vezes, não deixa a gente perceber os sacrifícios que têm sido feitos ao nosso favor. Todas as coisas que têm sido feitas para nos auxiliar, para nos ajudar. E por isso nós não agradecemos. E por isso nós deixamos seguir de qualquer jeito. Então, o que acontece? No contexto humano, nós precisamos nos colocar sempre, ter paciência, ter calma, ter essa sensibilidade, nos colocar sempre no lugar de quem está nos auxiliando. Começar a analisar as coisas que são feitas por nós. Porque em todos os momentos o Senhor tem cuidado de você. Em todos os momentos o Senhor tem cuidado da gente. E o que acontece? A gente muitas das vezes é grato só quando algo extraordinário acontece. Talvez a pessoa tenha uma enfermidade que está sendo tratada. Ela só vai agradecer a Deus quando ela for curada dessa enfermidade e esquece que o Senhor está livrando ela de muitas e muitas outras. Sabe? Talvez até hoje tem pessoas que estão aí passando por essas dificuldades que o Covid trouxe e não agradeceu a Deus ainda por não terem contraído, por estarem bem, por talvez até já terem contraído e terem permanecido e Deus ter dado a cura. Sabe? Talvez até hoje tem pessoas que estão numa igreja reclamando, mas essa igreja deveria fazer isso, essa igreja deveria investir mais naquilo, essa igreja deveria, e a pessoa não agradece a Deus por poder ela fazer parte de uma igreja e ela está inserida em um corpo. Sabe? A gente tem horas que reclama, mas o Brasil tem muita corrupção, é isso que é errado, é aquilo que é errado, e muitas das vezes não agradece por poder viver em uma nação em que você pode pegar a sua Bíblia, ler, abrir uma live no YouTube e falar dessa palavra, que você pode carregar a sua Bíblia debaixo do braço, ir para a igreja, levantar as mãos, adorar a Deus. Sabe? Eu imagino se, por exemplo, uma pessoa que é cristã e que mora lá na Coreia do Norte, que é a nação que mais persegue os cristãos, se uma pessoa daquela tivesse a oportunidade de chegar no Brasil, de poder adentrar numa igreja evangélica, poder levantar a mão e adorar a Jesus, sem precisar estar presa ou com medo, simplesmente poder fazer isso, talvez ela louvaria e agradeceria a Deus de uma forma que nós nem entenderíamos. Mas como é tudo normal, a gente vai para a igreja, eu estou até cansado de ir, sabe? Aí a gente acaba que nem agradece. Sabe? A gente precisa ter essa sensibilidade. No momento em que nós estamos aqui assistindo esse devocional cristão, tem lugares no mundo em que se alguém conseguisse o link e abrisse esse vídeo e alguma outra pessoa visse e denunciasse, olha, fulano de tal está vendo um vídeo que está falando sobre Jesus. Essa pessoa poderia ser presa e condenada à morte. Poderia ser torturada. Porque talvez estaria vendo um vídeo como esse.
E nós vivemos aqui num país em que nós temos essa liberdade e raras são as pessoas que agradecem a Deus pela nação em que vive. Vamos colocar aqui algum caso sobre circunstâncias. Porque talvez eu dando esse exemplo, você pense, então nós temos que agradecer, eles não têm. Mas a palavra fala, agradeçam, sejam gratos a Deus em toda e qualquer circunstância. Inclusive, quem está sendo perseguido lá longe tem motivos para agradecer também. O motivo principal é o fato de ter crido no Evangelho. O fato de ter um redentor para as suas vidas. Mesmo elas sendo perseguidas, elas podem, se partir dessa terra, elas têm a certeza que estarão com Cristo eternamente. Assim como nós. Se você achar que não tem absolutamente nada pelo que você agradecer, esse dia deu tudo errado. As coisas que eu planejei deu errado, aquilo que eu estava querendo fazer não deu certo, tudo deu errado. Então não tem pelo que agradecer. Agradeça por você poder respirar, agradeça por Cristo ter transformado a sua vida e te tirado da morte para a vida. Todos nós temos motivos de sobra para agradecer. Se fôssemos fazer uma lista, todos nós teríamos vários motivos para ser gratos a Deus.